Meus irmãos, o último recado é que a gente está, a partir de hoje, fazendo uma série de pregações que é chamada Ressurreição. Nós estamos nos preparando para a Páscoa. Eu queria que hoje fosse a primeira mensagem, um encorajamento, um impulso de Jesus, para que nós nos preparássemos para a Páscoa, pensando e vivendo a ressurreição. E a mensagem de hoje tem o propósito de nos trazer clareza sobre o significado, a importância da ressurreição, a ressurreição ontem, a ressurreição hoje e a ressurreição no futuro. O impacto e a importância que a Bíblia traz sobre a ressurreição nesses tempos, nesses três tempos. Né? O título da mensagem é Ressurreição ontem, hoje e sempre. Eu fui encorajado a falar sobre isso por causa de Hebreus 13, versículo 8, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas então, irmãos, queria começar falando sobre a ressurreição ontem, que foi a ressurreição eterna de Jesus. Jesus ressuscitou eternamente. E aqui há algumas coisas importantes da gente saber. Jesus não ressuscitou só espiritualmente. Jesus ressuscitou fisicamente. E isso é extremamente importante, irmãos. Tanto que o apóstolo João, lá na primeira carta dele, disse que aqueles que dizem que Jesus não ressuscitou em carne, fisicamente, esses são falsos profetas, são anticristos, ele disse. Então, é muito importante que nós entendamos que a Bíblia afirma que Jesus ressuscitou fisicamente. E ele foi visto por muitas pessoas. E eu queria te convidar, já apareceu ali, né? Nós vamos ler hoje vários textos em 1 Coríntios 15. Esse é o capítulo base da nossa mensagem de hoje. E eu queria te convidar a nós começarmos no capítulo 15, lendo a partir do versículo 3, que está ali na projeção. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Esse, irmãos, está começando um raciocínio, e ele está dizendo então, antes de tudo, queria que vocês soubessem que eu vi Jesus ressurreto, e não eu, mais de 500 irmãos. Além dos apóstolos, mais de 500 pessoas são testemunhas. Eu quero lembrar vocês, irmãos, que a Bíblia diz que ele se apresentou lá para Tomé, Jesus se apresentou lá fisicamente para Tomé, e foi possível que Tomé tocasse as suas mãos e tocasse o seu lado, que tinham as perfurações ali da crucificação. Agora, também a gente precisa lembrar de textos que mostram que Jesus não tinha mais a mesma aparência física. Ele tinha um corpo glorificado. Então nós também, a exemplo de Cristo, vamos ressuscitar, não com o mesmo corpo físico, mas também fisicamente. Mas então é importante, irmãos, que nós saibamos disso, que Jesus morreu e ressuscitou fisicamente, e isso foi de extrema importância para a humanidade. E ele ressuscitou de uma forma inédita, como ninguém nunca tinha ressuscitado. Ele ressuscitou eternamente, para nunca mais morrer. Ressuscitou eternamente, para nunca mais morrer. E isso, irmãos, fez, segundo as Escrituras, uma mudança. Ele inaugurou um novo tipo de vida humana, que antes não existia. Uma vida capaz de ressuscitar eternamente. Uma vida capaz de viver eternamente. Né? Então, irmãos, a ressurreição de Cristo tem essa importância. A ressurreição que ele inaugurou para todos nós. Texto ali de 1 Coríntios 15, verso 13 e 14, dizem assim: E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Então Paulo está destacando a importância da ressurreição de Cristo, dizendo, se Jesus não ressuscitou, o que nós estamos pregando aqui é inútil, não vale de nada. Então, irmãos, esse é um conceito, é uma doutrina que nós temos que carregar com a gente. Toda a fé cristã depende
da ressurreição de Cristo. E nós precisamos, eu queria que nós entendêssemos um pouco dessa importância e saímos daqui tendo um estilo de vida que valoriza isso mais consciente e mais interessado em valorizar isso. O texto lá de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. O texto está dizendo que ele nos regenerou para uma nova, uma viva esperança, mediante ou através da ressurreição de Jesus. Então, irmãos, a ressurreição de Jesus foi a via, o meio para nos regenerar, ou seja, para que nós pudéssemos nascer de novo, para que nós pudéssemos ser salvos. Isso aconteceu através da ressurreição de Jesus. Um outro texto, Romanos 4, 25, traz uma outra profundidade para a ressurreição de Cristo, que é a seguinte: 4:25, Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Esse texto, irmãos, está dizendo que a ressurreição, a gente sabe que a morte de Cristo foi pagamento para a justificação, para o perdão dos nossos pecados. Mas o texto aqui está dizendo que a ressurreição foi para a nossa justificação também. Então, a morte e a ressurreição é que pagaram os nossos pecados, é que trouxeram a possibilidade de nós sermos feitos justos, mesmo sendo pecadores. Então, irmãos, a ressurreição de Cristo, aquela ressurreição do passado, é de extrema importância, é uma base indiscutível da fé cristã, da regeneração, da justificação, da salvação que nos alcançou. A salvação, essa nova vida que Jesus nos deu, nos possibilitou através da ressurreição, ela vem sobre a vida de qualquer ser humano, mas essa pessoa precisa fazer um movimento, que a Bíblia chama de crer. Então, quando você crê na morte e ressurreição de Cristo, e decide amá-lo e segui-lo, e isso inclui seguir a palavra dele, a Bíblia garante que essa pessoa nasce de novo, se torna filho de Deus, passa a ter vida eterna garantida, a certeza de que está indo para a vida eterna, e passa a ser habitada pelo Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Jesus habitando na pessoa. Então a vida da pessoa é transformada através de uma decisão de crer na morte e ressurreição, mas também de seguir. O crer implica confiar, entregar o controle da sua vida para Jesus, como um filho que ama e obedece o pai. E aí, meus irmãos, o texto de 1 Coríntios 15 vai dizer no versículo 2 o seguinte: por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então, meus irmãos, crer é o caminho para a salvação. E ele disse aqui, ressaltou, que foi por meio de Cristo que nós somos salvos, quando decidimos seguir, então, a palavra dele. Dito isso, irmãos, nós precisamos guardar com a gente e nesse dia de ceia ter um espírito grande de gratidão pela morte e ressurreição de Cristo, que foi o primeiro, abriu os caminhos para que uma nova possibilidade humana, de vida humana, acontecesse. Pessoas que podem ir para a ressurreição eterna, como ele foi. A segunda face, segunda importância da ressurreição, está relacionada com o futuro, com o sempre. Os cristãos ressuscitarão eternamente. Então, aqueles que creem em Jesus, há uma garantia de que eles vão ressuscitar e vão estar eternamente na glória com Cristo. O mesmo texto de 1 Coríntios 15 destaca isso no versículo 20 e no 23, dizendo assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou seja, sendo ele o primeiro dos que morrem, sendo o primeiro. Depois no versículo 23, cada um, porém, na sua ordem: Cristo as primícias,
depois os que são de Cristo na sua vinda. Então o texto está dizendo que Jesus foi o primeiro, foi o que abriu a possibilidade, foi o primeiro a ressuscitar eternamente. E diz o texto que nós viveremos isso depois. Todo cristão vai viver a mesma ressurreição que Cristo viveu, eterna. Física também. Paulo descreve isso lá nas cartas aos Coríntios, que nós teremos outro corpo, ele não esclarece exatamente como, mas é outro corpo, corpo glorificado, corpo que a gente não sabe exatamente como vai ser. 1 Coríntios, aliás, estou mudando de capítulo agora, no capítulo 6, versículo 14, vai dizer assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Então Jesus ressuscitou, sendo o primeiro e abrindo a porta para que os cristãos ressuscitem. E eu queria ler com vocês uns versículos mais lá para o final do capítulo 15, versículo 50 em diante, que vão dizer assim, vão dizer sobre nós, nossa vez, nossa ressurreição. Com isso, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que está a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Na vida de cada cristão, nós podemos dizer isso, digam isso no meu funeral. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? Irmãos, na vida de cada um que entrega o seu caminhar para Cristo, o controle da sua vida para Cristo, há uma certeza: a morte já está derrotada, a ressurreição é certa, a vida eterna está aguardando. E meus irmãos, a Bíblia fala muito sobre essa ressurreição futura, e o apóstolo Paulo, que foi um homem que sofreu de diferentes formas, ele foi quase morto diversas vezes, e ele foi preso outras várias, e ele falou muitas vezes, ele escreveu muitas vezes, foi Deus, através dele, dizendo que era extremamente importante para a vida verdadeira aqui nessa terra, que nós tivéssemos a ressurreição futura na nossa mente todos os dias. Porque é uma esperança, é uma certeza, é uma clareza, é uma segurança que ninguém pode tirar, que não depende de circunstâncias, que não depende de outras coisas, não depende dos recursos, não depende de nada. Então ele disse: mantenham isso na mente de vocês, mantenham isso como uma esperança viva. Então a ressurreição futura é uma verdade poderosa que nós precisamos manter na nossa mente. 1 Tessalonicenses 5 vai dizer assim, versículo 7 em diante: os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O capacete, algo que vai acompanhar nossa mente, vai nos defender, vai defender nossa mente de muitas coisas. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E meus irmãos, não é por acaso que Ele está falando sobre não nos embriagarmos. Mas a bebida alcoólica não é a única coisa que nos embriaga. Outras coisas tiram a nossa atenção e acabam nos fazendo viver atrás de falsas esperanças, como aqueles que não são salvos vivem. Muitas vezes nós estamos buscando esperança, buscando ânimo, buscando alguma coisa que nos renove as emoções em coisas que não podem fazer isso por nós. Nós ficamos correndo atrás de coisas materiais,
quando Jesus, a Bíblia nos garante que nós tivermos o capacete da salvação posto em nossas mentes, nós vamos estar motivados, vamos estar com a esperança no lugar certo e vamos estar vivendo o estilo de vida que de fato leva à felicidade. Nós temos que ter cuidado, irmãos, a internet é embriagante. Outras coisas, o pecado de diferentes formas é embriagante, nos envolve e nos faz pessoas que estão fora de si, que estão meio anestesiadas, parece que estão animadas, mas é uma animação falsa, artificial. A mente está fora do normal e vai durar pouco e vai trazer um buraco logo em seguida. Então nós precisamos, irmãos, que a ressurreição nos acompanhe em nossa mente. Sabe que na crucificação de Cristo aconteceu algo interessante. Mateus relata, capítulo 27, versículos 51 e 53, até 53. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, quando Jesus morre. O véu do templo que separava o santo dos santos, lugar que só o sumo sacerdote poderia entrar, se rasga sozinho. Deus dizendo, agora todos podem chegar na minha presença, se quiserem. De alto a baixo ele se rasga, a terra treme, as rochas se partiram. E outro detalhe, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Então naquele dia houve terremoto, houve o véu se rasgando, mas houve também pessoas ressuscitando fisicamente. Ressuscitando fisicamente. Mas por que isso? Durante a vida de Jesus, Jesus também ressuscitou fisicamente 3 pessoas. Ele ressuscitou a filha de Jairo, lá em Mateus 5, e em outros evangelhos também. A filha da viúva de Naim, lá em Lucas 7. E também ressuscitou o Lázaro, que a Bíblia diz que era amigo de Jesus, em João capítulo 11. Ressuscitou pessoas fisicamente. Mas por que ressuscitar pessoas fisicamente? Porque isso, a ressurreição física, era um sinal visível da ressurreição espiritual que Jesus viveria e que abriria para todos aqueles que creem, para todos aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a ressurreição física era só um sinal visível, apontando não só para a importância da ressurreição espiritual, mas para a certeza de que Jesus ressuscitaria e também nos abriria essa porta. Então, meus irmãos, a ressurreição futura é algo muito importante para nós. A ressurreição de ontem, a ressurreição de Cristo é muito importante, ela é extremamente importante para nós, mas a ressurreição futura que nos aguarda também é um assunto importante para nós, é algo que precisa estar na nossa mente todos os dias, é algo que precisa pautar a nossa agenda, pautar a nossa vida aqui na terra, porque nós não podemos nos apegar nas coisas daqui, nós precisamos olhar para frente, acumular patrimônio espiritual. Nós estamos atrás dos tesouros dos céus que Jesus disse que nós deveríamos acumular, não os tesouros daqui. Jesus disse, os tesouros daqui vocês deixam, os tesouros dos céus vocês buscam. E ele depois disse, quando eu voltar, eu tenho uma recompensa para cada um, segundo o que trabalhou aqui, segundo as suas obras. Então, quando nós lembramos da ressurreição, irmãos, nós lembramos quais são os valores certos a serem perseguidos. Valores que trazem felicidade verdadeira sobre nós. Então, irmãos, nós precisamos disso. Estou me lembrando agora de um pastor cubano que nos visitou aqui certa vez. Nós tínhamos no passado um projeto que ajudava pastores em Cuba, e um deles veio para cá, né? E nós estávamos entrando num shopping aqui de Porto Alegre, eu e ele só. E aí, quando nós entramos, ele olhava para cima, assim. Antes de entrar, ele já estava olhando para cima. E quando nós entramos, ele também estava olhando para cima. E aí o comentário que ele fez foi assim, pensar que tudo isso aqui vai ser queimado, né? Estava pensando, é gigante o negócio, mas vai ficar aqui, né? Eu preciso de outras coisas maiores, né, para a minha vida. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar sobre a ressurreição. E uma importância da ressurreição para nós
totalmente pensando na ressurreição futura que está me aguardando. É tudo pensado naquela próxima vida. Então, 1 Coríntios 15, 19, vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Paulo diz, olha, é interessante que depois ele vai explicar um pouco melhor isso, né? Ele vai dizer ali, ó, no versículo 30 em diante, se você puder ler comigo. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele disse, olha meus irmãos, se Jesus não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. Então todas as chibatadas que eu levei, fui apedrejado, fui preso, tudo aquilo que eu fiz não valeu de nada. Nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque estamos trabalhando por algo que não tem futuro. E se a gente não tem ressurreição nos esperando, não tem futuro, então comamos e bebamos. Vamos aproveitar a vida, porque ela é curta. Porque amanhã a gente morre e tudo termina. E meus irmãos, muitas vezes, nós mesmo como cristãos, nós estamos vivendo no comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos viver ao máximo agora, porque logo a gente morre e aí se acaba tudo. Vamos buscar o conforto de hoje, porque depois a vida acaba e a gente não aproveitou as coisas desse mundo. Irmãos, o texto continua dizendo assim, versículo 33, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí tem uma pergunta para nós, irmãos. Eu sou a companhia, aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar, que encoraja as pessoas a pensarem sobre a ressurreição, a pensarem sobre Cristo, a acumularem tesouro espiritual, tesouro invisível, ou eu sou da turma do comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Vamos aproveitar a vida ao máximo, a vida material, porque ela é curta e é isso que a gente tem para fazer aqui nessa terra. Que companhia eu sou? Eu tenho ligado as pessoas com Cristo, ajudado pessoas que não têm a ressurreição ainda, não são salvas ainda, a nascerem de novo e a serem filhos de Deus, a terem a ressurreição esperando. Que companhia eu sou, né? Nas minhas conversas, quando eu saio com família, com amigos, eu trago Jesus para a mesa, eu falo sobre a ressurreição, eu trago esse assunto, eu dirijo as coisas para as coisas espirituais, ou eu sou mais um na mesa do comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Eu preciso ser uma boa companhia. Eu preciso ser uma boa companhia. Jesus nos chamou para sermos boas companhias, focados na ressurreição. Versículo 34. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para vergonha de vocês. Ele está dizendo, tem alguns entre vocês aí que não entendem quem é Cristo ainda. E vocês precisavam estar ajudando esses. É meio vergonhoso eu dizer isso para vocês, mas tem alguns entre vocês que ainda não conhecem a Cristo. Essa foi a palavra que Paulo disse. Vocês precisavam estar ajudando esses a conhecerem. Fica uma pergunta para nós, irmãos. Se você tivesse ressuscitado fisicamente, se você tivesse morrido e voltado à vida, você falaria sobre isso? Você comentaria com as pessoas sobre isso? Eu acho que esse ia ser o teu principal assunto. E meus irmãos, essa é a realidade nossa, do cristão. O cristão já tem uma nova vida. A gente não ressuscitou ainda plenamente, mas nós já saímos da morte para a vida, como a Bíblia diz. Nós já temos a certeza da ressurreição. E nós precisamos falar, irmãos. Nós vivemos o maior milagre de Deus, que é a salvação, a regeneração, a justificação, a certeza da vida eterna. Então isso precisa ser o nosso assunto principal, irmãos. Nós precisamos, e eu queria te convidar para que nesse mês e pouco que falta para a Páscoa, nós fôssemos aquelas pessoas que vão enfeitar essa cidade com o assunto da ressurreição.
Nós preparamos o Natal de várias formas, né? Enfeite daqui, enfeite de lá, não sei o quê. Irmãos, nós vamos fazer isso, nós vamos falar da ressurreição, nós vamos encher essa cidade com a preparação para a Páscoa, nós vamos ajudar pessoas a conhecerem o Evangelho, a conhecerem a ressurreição. Então, irmão, quero te convidar a nós estarmos preparando todos que estiverem à nossa volta para a Páscoa, para o entendimento da morte e ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 2, versículo 1 e 2 diz assim: irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E agora vem o destaque: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo estava dizendo, não estava me preocupando muito com roteiro, com dicção, com palavras. Eu estava me preocupado só com uma coisa. Eu queria só saber uma coisa entre vocês. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Só isso. Queria saber só isso. Queria falar com vocês só sobre isso. Porque é o que importa de fato nas nossas conversas. O mesmo capítulo segue no versículo 14 e 16 dizendo assim: a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem ou se entendem espiritualmente. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, aqui vai uma outra verdade muito importante. Ele está dizendo, sabe por que as pessoas às vezes não entendem, não aceitam, acham que tu está louco quando tu fala de ressurreição de Cristo e de ressurreição nossa para a vida eterna? Porque as coisas espirituais, elas só se entendem espiritualmente. E depois no fim ele vai dizer, nós que já estamos com Cristo, nós temos a mente de Cristo. Nós recebemos uma mente capacitada, potencializada para viver o plano de Deus. Então a mente do cristão, ela é potencializada pelo Espírito para acessar os recursos do reino e ensinar sobre isso. Sabe, irmãos, que quando a gente fala que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, onipotente, pode todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, só precisava dizer a primeira. Porque quem é onisciente, quem sabe todas as coisas, pode tudo e tem que estar em todos os lugares. Então, quando a gente diz que nós temos uma mente potencializada, uma capacidade de conhecimento potente, significa que nós podemos muita coisa, meus irmãos. Nós podemos muita coisa. Agora nós precisamos usar essa potência, essa mente de Cristo que nos foi dada. Nós precisamos usar. Paulo diversas vezes disse que nós precisamos colocar o nosso interesse, a nossa inclinação para as coisas do Espírito, para que a gente colha as coisas do reino de Deus. E quando eu uso essa sabedoria, essa potência mental de conhecimento, para acessar as coisas do reino de Deus, tu começa a ver até as coisas materiais, as circunstâncias desse mundo serem transformadas por esse poder. Mas nós precisamos usar essa mente e nos inclinarmos com interesse para as coisas do reino de Deus, da ressurreição que nos aguarda. E aí vem uma outra pergunta. Se você tivesse ressuscitado e você recebesse um pedido de quem te ressuscitou, você atenderia? É óbvio. O sujeito que me ressuscitou está me pedindo para que eu faça alguma coisa, me deu uma missão, mas é óbvio, vou fazer tudo por essa missão. Minha vida vai ser por essa missão. E se eu te disser que essa pessoa que te ressuscitou ainda morreu por tua vida e trocou a vida dele pela tua, o que por ele? Irmãos, é exatamente isso. Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos ressuscitar. E nós precisamos falar sobre isso, e não só falar, nós precisamos cumprir a missão que Ele nos chamou para viver. Usar essa mente potencializada para falar e ajudar pessoas também a viverem a ressurreição. Romanos 6,4 diz, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, e esse é o batismo espiritual, né? Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós temos em novidade de... Então ele está dizendo, agora a gente já morreu para o velho, e nós estamos numa nova vida, para que a gente viva esse estilo. Então nós cremos e morremos, e recebemos uma nova vida. A Bíblia está dizendo, é como se vocês já tivessem ressuscitado. Não completamente ainda, mas já estão vivendo uma nova vida.
O texto continua no versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Falando sobre Jesus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, do mesmo jeito que Ele já morreu e renasceu para uma nova vida, vocês também precisam se considerar desse jeito. Não podem mais viver como todo mundo vive, vocês precisam viver um novo estilo de vida, com essa nova mente, com esse novo que vocês já receberam. Versículo 13. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, resumo, irmãos, aqui estão os pedidos de quem nos ressuscitou. Jesus nos chamou para vivermos com Ele e para a sua missão. É isso, irmãos. Nós ressuscitamos, precisamos falar sobre isso. Aquele que nos ressuscitou nos deu uma missão. E ele diz, vão e façam valer a pena o meu sacrifício, falem para as pessoas, ajudem elas a terem a minha mente, a ressuscitarem, a viverem a nova vida, enquanto eu estou trabalhando com vocês para isso. Então, nós fomos potencializados, irmãos, pelo Espírito, para morrermos para o pecado, vivermos para Deus e a cultura do reino de Deus. Nós precisamos viver para a cultura do reino de Deus, mudar a mente, ajudar as pessoas a mudarem a mente. O texto lá, voltando para 1 Coríntios 15, versículo 45, diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, que é Jesus, é espírito vivificante, espírito que leva a vida, que traz vida, que vivifica, e ele habita em nós, irmãos. Estou me encaminhando para o fim, ler com vocês também Efésios capítulo 1, sobre ressurreição. Diz assim, a partir do verso 19. Paulo disse que fez uma oração, ele disse, eu estou fazendo uma oração por vocês, pela igreja, dizendo, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, daquilo que está esperando vocês. Mas agora vem o destaque. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele está dizendo, eu estou orando para que vocês entendam qual é o tamanho do poder que habita em vocês. Estou orando para que vocês entendam o tamanho do poder. Mas olha como é que ele explica agora sobre esse poder. Ele diz, ele exerceu esse poder, o mesmo poder, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais. Meus irmãos, sabe o que ele está dizendo aqui? Que o poder que ressuscitou a Jesus Cristo habita em nós. Nós somos habitados pelo poder da ressurreição. Pelo poder da ressurreição. E esse poder da ressurreição quer nos usar para que a gente leve pessoas a serem salvas, a ressuscitarem também, a receberem a salvação em suas vidas. Deus quer nos usar para um maior milagre que Ele faz, que é a ressurreição. Como seria interessante, irmãos, impactante, nós vemos o poder de Jesus ressuscitar alguém fisicamente. Mas esse não é o maior milagre que Jesus faz. O maior milagre que Jesus faz é fazer alguém ressuscitar eternamente, de uma forma que nunca mais morra. E Ele está nos convidando para nós vivermos uma Páscoa nesse estilo, de pessoas que vivem com a ressurreição no coração, mas deixam esse poder fluir para que a ressurreição atinja outras pessoas. Colossenses 3, versículo 1 em diante diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória.
E aqui de novo ele destaca que nós já estamos mortos e vivemos uma nova vida. E nós precisamos então pensar nas coisas da nova vida, lá do alto, e não nas coisas aqui da terra. Irmãos, precisamos sair daqui com a certeza, como Paulo disse, só se nós estivermos pensando na ressurreição, só se Cristo ressuscitou e a ressurreição nos aguarda, é que nós podemos ser felizes. Porque se a ressurreição não nos aguarda, nós somos mais infelizes dessa terra. Nós precisamos então que o nosso estilo de vida, a nossa mente, as nossas atitudes, andem de acordo com essa realidade. E não sejamos aqueles do comamos e bebamos que encontraremos felicidade, porque a vida é curta. Nós precisamos entender que estamos investindo espiritualmente, um patrimônio que vai durar eternamente. E o fim do capítulo, irmãos, capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fez toda essa caminhada de falar sobre a ressurreição de Cristo, muitas testemunhas, mais de 500, a importância de nós entendermos a realidade da ressurreição em nossas vidas. Ele vai terminar o capítulo dizendo assim, versículo 56 em diante: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Irmãos, essa é a missão. Ouve bem, aquele que te ressuscitou te deu uma missão. Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes, ou sempre muito envolvidos na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, não é vão. Tem recompensa para ti, tem recompensa para ti. Se você tem trabalhado pelo Senhor para falar de Cristo, para pessoas se conectarem com Cristo, tem sofrido por causa disso, Jesus está dizendo, a ressurreição te aguarda, e eu vou honrar aqueles que são fiéis no pouco, serão colocados sobre o muito. Aqueles que estão me honrando com as suas vidas terão recompensa. Não é vão, o trabalho que é feito para mim não é vão. Meus irmãos, nós precisamos viver um mover nesse mês de Páscoa, que antecede a Páscoa, de nós trabalharmos mais do que a gente fez nas outras Páscoas que nós já vivemos. E Jesus está nos chamando para isso, para que em cada conversa a gente consiga falar dele, com crente ou com não crente, a gente possa falar e levar um pouco mais da cultura de Deus, encorajar pessoas a viverem perto dele, encorajar pessoas a viverem a esperança verdadeira, não a passageira, a viverem um estilo de vida que combina com aqueles que estão caminhando para a ressurreição. E eu tenho certeza, irmãos, que Jesus vai ficar muito feliz se você se envolver em enfeitar essa cidade para essa Páscoa, enfeitar essa cidade com conversas sobre a ressurreição, botando a tua mente potencializada nas mãos, para que o poder flua através de ti e tu possa experimentar grandes movimentos sobrenaturais na tua vida. Amém, meu irmão? Então eu quero te convidar a ficar em pé e nós orarmos agora. É um convite de Jesus para todos os seres humanos que passem da morte para a vida, para que possam viver a liberdade verdadeira que só existe quando você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que esse é um passo de compromisso que precisa ser feito de coração. E esse compromisso envolve ser batizado espiritualmente e também ser batizado nas águas, por mergulho. Uma vez eu falei com um irmão que ele era só ajuntado, né, com a sua mulher, e eu encorajei ele, porque a Bíblia encoraja dessa forma,
que ele se casasse numa cerimônia cristã e também no civil. E aí ele me fez uma pergunta: mas se o nosso coração já está ligado, se o nosso interior já está ligado, por que fazer essas outras etapas, esses outros movimentos? E a minha pergunta, eu devolvi a pergunta para ele perguntando o seguinte: por que não fazer? Por que não deixar mais profundo? Por que não deixar mais séria a coisa? Se o que está dentro é profundo, por que não fazer todo o possível para que fique ainda mais profundo diante de Deus, diante dos homens? E aí me surpreendi um tempo depois que esse irmão foi lá e fez esses movimentos, né? E eu participei, inclusive, fiquei muito feliz. E eu estou falando isso porque talvez você esteja aqui hoje, tenha ouvido falar sobre Jesus, mas Jesus está te convidando hoje para dar um passo de compromisso profundo com Ele. A Bíblia chama isso de novo nascimento, de você tomar uma decisão profunda de ser um seguidor de Cristo, alguém que ama e obedece a Cristo, que dessa forma você então vai ser transformado, vai ser batizado com o Espírito Santo, e o próximo passo vai ser batizado nas águas, vai ser fazer um compromisso, que vai ser público, vai ser algo profundo, que a Bíblia encoraja todo aquele que crê fazer. Então, se tem alguém aqui hoje que está entendendo, que quer dar esse passo, nós precisamos fazer isso através de uma oração. Se você quer fazer isso hoje, hoje é o meu dia, eu quero selar meu compromisso com Cristo, crendo, fazendo uma oração, sendo batizado espiritualmente, eu quero ser batizado nas águas, no próximo batismo, quero te convidar a você vir aqui na frente, para a gente fazer essa oração juntos. Então, fala com a gente depois, se você quer tomar essa decisão, quer dar esse passo, fala com um dos pastores, a gente vai ficar feliz de orar contigo e celebrar esse novo nascimento. E meus irmãos, aqueles que já são batizados, são convidados a participar da ceia. E a ceia é um momento de nós darmos uma resposta para Jesus, de nós fazermos alguma resolução que nos leve para novo nível espiritual. Então eu queria te convidar agora, nós celebrarmos a ceia pensando muito sobre a ressurreição. Se o nosso estilo de vida tem combinado com a nova vida, com a vida de pessoas ressurretas em Cristo, como ela pode combinar mais? Como eu posso ser uma companhia melhor? Como eu posso enfeitar mais essa cidade nessa preparação para essa Páscoa lá do dia 5 de abril? Então que Jesus te abençoe, que Jesus te use nesses próximos momentos, que Jesus fale contigo, que você possa fazer uma boa resposta para Jesus.